lá, Silvio. Vamos seguir, eu quero saber agora o seguinte: por que que o Silvio e toda aquela geração da Copinha saiu do Fluminense? O Fluminense entregou vocês para o Bragantino. Eu sei que teve o Luxemburgo ali no meio, né? Que o Luxemburgo também acho que foi peça importante ali para vocês. Sem dúvida. O Luxemburgo também é outro gigante aí do futebol brasileiro. Eu queria saber como que o Fluminense entregou vocês, Silvio. Você, por exemplo, era o substituto natural do Washington. Isso, né? isso. E aí veio em 89 ali, eu me lembro, veio contratado o Hélio, pai do Bernardo, não foi isso? Isso. O Hélio, pai, a gente tinha você lá e você, pô, eles contrataram o Hélio. E outras posições ali também trouxeram ali outros jogadores. Vander Luiz, não sei se foi 89 ou 90. Vander Luiz. Edmilson, centroavante, 90. Veio emprestado do Cruzeiro. O Sérgio Araújo jogou 6 meses ali no Fluminense. Isso. E toda essa galera aí. E aí, pô, pegaram vocês ali, os moleques, né, da Copinha do Fluminense, e, porra, e liberaram para o Bragantino, Silvio. Por que isso? Você poderia falar para a gente o que aconteceu? Equívoco da comissão técnica, má gestão. Você pode falar para a gente aí o que aconteceu? Olha só, Vinícius, eu na verdade, na época que eu saí do Fluminense, eu vou te ser sincero, eu muito jovem, saí com 20 anos de idade, né? Eu vou te falar a verdade, eu saí muito triste com o Fluminense. E depois, quando você amadurece um pouco, né, você vê que a entidade não tem nada a ver com quem está gestando, né? Não tem nada a ver. Você, quando criança, cara, eu sempre tive a esperança de me tornar um dos maiores ídolos do Fluminense. Esse sempre foi o meu sonho, na verdade. Não só meu, como de Ronaldo Alfredo, como de Franklin, como de Robert, como de Gama, como de Carlos André, João Santos, Alberto. Olha só quantos foram. Gabriel, olha quantos foram. Alexandre de Cruz. Todos tinham o sonho de ser ídolo do clube aonde foi formado, né? O grande problema foi que naquela época veio, não sei se você se lembra, acho que você vai lembrar, claro, veio para ser gerente de futebol do Fluminense um ex-árbitro de futebol chamado Valquir Pimentel. Lembro. Não gostava muito dele, não, que ele era da política do bom, bonito e barato, né? Exatamente isso. Então, o que aconteceu? Ele emprestou uma grana para o Fluminense na época. E o Fluminense, sem dinheiro, não tinha como pagar a ele. O que aconteceu? Ele começou a trazer jogadores de fora, esses jogadores que você acabou de citar aí, para poder pegar o dinheiro deles e colocar no bolso dele. Só que para eles virem e outros jogadores virem, alguém precisa sair, porque não vão ficar com 50 jogadores no elenco. Então ele começou a fazer o quê? Começou a dispensar a nós jogadores. Ia na cabeça do presidente Ângelo Chaves, na época, e falava assim, olha só, esse aqui não vai virar jogador, esse aqui nunca vai ser jogador, esse aqui não vai ser jogador, esse aqui pode dispensar. Eu tenho lá na minha casa um recorte, se você quiser eu te mando depois. O Ângelo Chaves, um ano depois, eu saí do Fluminense em maio de 90, e um ano depois, em junho de 91, maio de 91, saiu uma entrevista do Ângelo Chaves falando o seguinte: se existe um arrependimento na minha vida, eu tô expressando nesse momento, foi de ter negociado o Silvio, deixado o Silvio embora, porque dirigentes, pessoas vieram falar no meu ouvido que ele não viraria jogador. Um ano depois, eu já tinha sido campeão paulista pelo Bragantino, campeão paulista pelo Bragantino em 90, tinha ficado em 6º lugar no Campeonato Brasileiro de 90, vice-campeão brasileiro pelo Bragantino e convocado para a seleção brasileira disputando a Copa América. Então o cara falou assim, pô, me enganaram falando que o Silvio não viraria jogador. Agora, presta atenção, se você é do futebol, como que você vê um jogador de 20 anos de idade que passou por todas as categorias de base, infantil, juvenil, júnior, e foi artilheiro e campeão em todas elas? O que aconteceu? Ele esqueceu de jogar futebol? Ou o time realmente não é
bom o suficiente para que ele também possa render junto com o time, para que ele possa mostrar o talento dele junto com o time. Porque não adianta nada você colocar alguém, por exemplo, para jogar hoje em um time com mais talento que ele tenha, num time que está na última colocação. Pô, não sei se você colocar um Messi, mesmo assim não vai ajudar tanto. Você coloca 2 jogadores em cima dele, pronto, matou o jogador. Sabe? Agora, o Ângelo Chaves, ele revelou isso, né? Então, o que o Valquí Pimentel fazia? Silvio, Franklin, Robert, Gama, Alexandre Cruz, Carlos André, Ronaldo Alfredo, Alberto, João Santos. Vamos dispensar toda essa turma aí para trazer 10 jogadores novos, porque eu vou colocar o dinheiro no bolso. Quer dizer, na década... Escuta o que eu vou falar para você, cara. Na década de 90, o Fluminense viveu o seu pior momento da história. Caiu para a terceira divisão. Terceira divisão, né? E qual a geração queria segurar o Fluminense dessa época? A minha geração, 70, 69, 68, juntando com a geração do Torres, do Eduardo, do Edgar, do Ricardo Pinto, do Rangel, do Paulinho Andrioli. Andrioli, lembro dele. Eu jogava com uma classe, eu lembro do meia. Você tá me entendendo? Ia juntar essas 2 gerações, ia ser campeão. Quem foi... Escala o time que foi campeão em 92 pelo Flamengo. Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, Júnior Baiano. Juntou com quem? Com o Júnior, com o Renato Gaúcho. Com não sei quem. Pô, cara, o Fluminense, a sua joia, a sua melhor safra, o Fluminense jogou fora. O que aconteceu? Na década de 90, né? Na década de 90, em que o Fluminense caiu, o Bragantino subiu. O Bragantino caiu e o Fluminense subiu, cara. O Fluminense caiu, o Bragantino subiu, decolou. Aí o Bragantino me vende por $1 milhão e tal de dólar. Aí negocia o Frank por não sei quantos mil dólares. Aí negocia o Robert por não sei quantos mil dólares. Aí negocia o João Santos por não sei quantos mil dólares. O Alberto por não sei quantos mil dólares. Aí, e o Fluminense que levou o quê? O Fluminense me vendeu por $50 mil. E o Bragantino me vendeu depois, por 3 anos depois, por $1 milhão e 200 mil, velho. Putz, grila, cara. Você foi vendido, então, pro Bragantino por $50 mil. Sim, se não me engano, foi 50 a 80 mil dólares, não passou disso. Caraca, cara. Brincar, o centroavante de seleção brasileira. Um ano depois eu estava na seleção brasileira. Eu cheguei no Bragantino, primeiro jogo meu contra o Corinthians, no Pacaembu. Entrei faltando 15, 20 minutos, o Bragantino perdeu de 1-0, de 2-1. Eu entrei uma noite fria, garoa, aquela coisa bem... E eu chegando lá, sentindo frio, entrei. O primeiro toque que eu dei na bola, fiz um gol. Primeiro toque que eu dei na bola, fiz um gol. Fui convocado no dia seguinte para a seleção brasileira de juniores. O Bragantino, o Vanderlei não quis me liberar. Não quis te liberar. Não, vou liberar ele para a seleção brasileira. O Nabi era vice-presidente da CBF, né? Falou, não, corta ele. Pode cortar ele, a seleção brasileira. Então, um mês depois que eu saí do Fluminense, eu fui convocado para a seleção brasileira. Como é que pode eu não ser convocado para a seleção brasileira pelo Fluminense? Se você colocar a camisa, o escudo do Fluminense, tem muito mais tradição, muito mais história, muito mais título, muito mais conquista, né? Muito mais pesado, muito mais torcida, né? E eu ser convocado pelo escudo Bragantino. O meu maior sonho, Vinícius, na verdade, meu maior sonho, eu desde criança eu tenho isso na minha cabeça, né? Era ter ficado no Fluminense. Se você falar para mim, não é que é ingratidão com o Bragantino, nada disso, não. Eu amo o Bragantino. O povo de Bragança sabe o carinho que eu tenho. Mas o clube que me formou foi o Fluminense, né? Eu queria ter vivido tudo que eu vivi vestindo a camisa do Fluminense, cara. Imagina, eu acredito vestir em você. A camisa do Fluminense, cara. Você tá me entendendo? Se for ver, eu queria vestir a camisa do Fluminense, cara. Mas o Bragantino, eu sou muito grato ao Bragantino, eu falo para você que eu sou muito grato ao Bragantino, porque eles abriram a porta e eles me deram todas as oportunidades que o Fluminense não me deu. E deu oportunidade para o João Santos, para o Alberto, para o Frank, para todos os outros, que o Fluminense não nos deu. E quando nós chegamos lá em Bragança, a primeira coisa que o Vanderlei falou para a gente, cara, eu lembro disso até hoje, cara, tire a camisa do Fluminense e vista a camisa do Bragantino. Não, à toa que
que ele é um dos grandes aí do futebol brasileiro, Luxemburgo. Né? O Luxemburgo também, quando surgiu ali com vocês ali também, né? Ali, aquela geração de vocês do Bragantino foi fantástica. Ali, realmente... eu ouso dizer que o Luxemburgo, com o time do Bragantino, ele modificou a forma do futebol brasileiro jogar. Mas na época ele foi um revolucionário naquela época. Isso aí ele foi bem, ele revolucionou. Não é à toa que logo depois ele saiu para Palmeiras, né? E aí ganhou o mundo aí também. Mas o cara foi treinador do Real Madrid, velho, com aqueles galácticos lá. Entendeu? O Luxemburgo realmente, quando surgiu ali, cara, realmente é um cara, né, Silvio, que não preciso nem perguntar a importância dele para você e para tantos outros jogadores, né? Não, assim, o Luxemburgo é um dos grandes aí, né? Esse aí, com certeza, aperfeiçoou mais ainda vocês ali. Nossa, agora, sem dúvida. Agora, eu lamento, como tricolor, eu lamento, porque vocês foram formados ali, você em especial era o substituto natural do Washington, acabou que o Fluminense dá uma sorte também, aqui essa camisa 9 do Fluminense, ela tem um negócio veio também. Veio logo o Super Ézio, rapaz. Veio logo acabou que surgiu o Ézio, né, cara? O eterno Super Ézio aí, que também acabou marcando. Meu amigo, rapaz. Saudoso, rapaz. Saudoso. O Ézio também foi realmente... dele. Era amigo meu, pô, a gente era muito amigo. Eu fui o velório dele, que foi na Laranjeiras, eu morava no Brasil ainda. Né, eu fui ao velório dele, assim, muita tristeza na época também, né, cara? Eu me recordo, tá falando aqui do Washington, né? Eu me recordo que antes, o Washington saiu do Fluminense pro Guarani, né? O Washington saiu do Fluminense pro Guarani. Eu me recordo de uma entrevista que o Washington deu, na época, várias entrevistas. Eu me recordo que o Washington falou o seguinte: olha só, eu tô saindo do Fluminense, tô indo pro Guarani e tal, não sei o que, mas eu peço para vocês terem paciência. Entrevista para a Rede Globo, para a Record da época, para vocês terem paciência com o Silvio. Paciência. Pediu para a torcida, para a diretoria, paciência com o Silvio, porque é um jogador que vai virar um dos maiores ídolos da história do Fluminense. O Washington falou isso. Nosso grande ídolo, né? Nosso outro gigante também da história, ele, o Assis ali. Realmente. Se eu fizesse no Fluminense os gols que eu fiz pelo Bragantino, velho, eu tinha assim um busto meu dentro assim do Fluminense, assim. Tinha uma estátua minha dentro do Fluminense de tantos gols que eu fiz pelo Bragantino, cara. Gol de placa, gol mais bonito do ano, gols do... Nossa. É verdade.